Eu descobri a traição do meu namorado através de um sonho. Ei, fica aí que tem história nova. Eu conheci esse cara e ele trabalhava do lado do meu trabalho. E todo dia ele ia lá pra tentar puxar assunto comigo pra ver se rendia alguma coisa, né? Eu nunca dava muita confiança pra ele, porque na verdade eu tava em uma fase da minha vida onde eu não queria absolutamente nada com ninguém. Então eu nunca dava muita confiança, mas com o tempo ele foi insistindo, insistindo, insistindo tanto que ele acabou me convencendo que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa bacana e tal, e eu acabei me soltando com ele. Com o tempo rolou o primeiro beijo, depois de várias saídas, ele acabou me pedindo em namoro. Eu tinha uma amiga com quem eu comentava tudo, e essa minha amiga já conhecia ele, e ela sempre falava que ele era galinha, que ele só queria fazer aquelas coisinhas comigo, que ele não queria nada sério e tal, que ele era assim com todas as mulheres com quem ele queria ficar. Mas como naquele ponto eu já tava um pouco envolvida até demais com ele, eu acabei não dando muita bola pro que ela tava falando, né? Aí tava o meu erro, era pra eu ter acreditado nela. E mesmo depois da gente ter ficado mesmo, ele ainda assim demonstrava ser a melhor pessoa do mundo pra mim. E depois que a gente começou a namorar, aí sim que ele se demonstrou ser o cara mais perfeito do mundo. Então eu falei, caramba, eu tô muito apaixonada por ele. E pelo jeito ele também tá muito apaixonado por mim, porque ele tá se mostrando ser uma pessoa incrível. Então toda a fofoquinha pra mim desapareceu ali, porque eu pensei, ele até poderia ser assim antes, né? Mas agora ele tá sendo tão incrível comigo que vai que sou eu a pessoa da vida dele, né? Iludida. Enfim, a gente sempre almoçava junto, ele sempre ia me deixar em casa. Quando eu saía da faculdade, eu ia pra academia, ele me buscava pra ir dormir na casa dele e tal. Conhecia a família dele, ele conheceu a minha família e o nosso relacionamento tava indo às mil maravilhas. Mas como tudo que é bom dura pouco, com o tempo ele foi se afastando, com o tempo a gente não comia mais juntos, ele não ia mais me buscar, a gente não fazia mais as coisas juntos. E eu falava pra ele que eu tava sentindo ele distante de mim, e ele falava que era por conta da situação que ele tava vivendo no momento, ele tava apertado financeiramente, e eu ainda dava dinheiro pra ele, pra ajudar ele, porque ele tava apertado, né? Beleza, mesmo assim o nosso relacionamento continuou. Até que um dia em específico, eu dormi e tive um sonho que ele estava me traindo com uma mulher loira, dos cabelos grandes, né? Loira, bonitona. Eu via o rosto dela no meu sonho. E eu achei aquele sonho muito específico, porque conseguia simplesmente ver todas as características daquela mulher. Enfim, né? Não comentei nada com ninguém, até porque aparentemente tinha sido só um sonho, mas aquilo não saía da minha cabeça. Eu fiquei com aquilo me atormentando por um bom tempo. Até que no final daquele dia, ele foi lá comigo na loja, né? E falou que ele já tava indo embora pra casa dele porque a loja dele tinha tido um movimento fraco naquele dia e tal. E ele já ia embora. E como o meu horário ainda não tinha acabado, eu fiquei por lá. Aí, beleza. Depois eu fui fazer todas as coisas que tinha pra fazer, faculdade, academia, enfim. E aí eu fui pra casa, né? Depois tomei um banho e tudo. E quando eu deitei na cama, parece que veio alguma coisa na minha cabeça dizendo pra eu olhar o perfil dele, o Instagram dele, né? E eu fui olhar, só que ele não tinha postado absolutamente nada. Eu estranhei, porque ele não era o tipo de pessoa que passava assim 24 horas sem postar nos stories. E aí eu pensei, se ele me ocultou? Gente, veio tudo na minha cabeça. Ele simplesmente tinha me ocultado, ocultado os nossos amigos, todo mundo. Porém, ele esqueceu de ocultar o Instagram da loja onde eu trabalho. E como eu tinha acesso ao Instagram, eu fui olhar o perfil dele pelo Instagram da loja. E quando eu abri os stories dele, ele simplesmente estava em um restaurante chiquérrimo da nossa cidade com a mesma mulher com quem eu tinha sonhado. Parte 2. Eu tirei um print de tudo que ele postou e mandei pra ele na mesma hora, pedindo, exigindo explicações, né? Na hora, primeiro ele abriu a mensagem, ele ficou um tempo olhando e tal. Ele começou a digitar, eu bloqueei ele de tudo. Eu queria explicação, mas ao mesmo tempo eu não queria falar com ele, então eu simplesmente bloqueei de tudo. E depois, comentando com outras pessoas, eu vim descobrir que ele tava ficando comigo e com essa mulher ao mesmo tempo. Ele tava namorando com ela também, não era só comigo. Não dava nem pra eu sentir raiva da mulher, porque ela também tava sendo enganada igual eu. Fiquei arrasada, eu fiquei triste, eu fiquei tudo, porque, tipo assim, quando a gente começou a ficar, eu não queria nada com ele. Ele que insistiu o tempo todo, ele que ficou ali no meu pé por um bom tempo até eu ceder. Se ele queria ficar com várias pessoas, pra que ele foi fazer isso comigo? Sendo que ele sabia que eu não queria nada sério com ele. A gente só podia ter ficado ali pronto, mas não, ele quis namorar comigo, ele quis assumir um compromisso e tal. Sendo que ele sabia que eu não queria, mas com o tempo eu acabei gostando dele. E pra no final de tudo ele chegar e fazer isso. Ele simplesmente namorar outra pessoa, me botar corna na frente de todo mundo. Eu que me lasque depois com o meu sofrimento, né? Com a minha vergonha. Então, eu fiquei muito arrasada, eu sofri pra caramba. Ele ficou atrás de mim por um bom tempo, ele me procurou e insistia, tava arrependido, não sei o quê. Mas graças a Deus eu fui forte, eu fui firme e eu não voltei com ele. Eu fiquei totalmente 100% certa da decisão que eu tinha tomado.
Eu fiquei um bom tempo sozinha, né? E hoje em dia eu namoro com outra pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, que me ama, que me respeita. E eu tô muito feliz na vida que eu tô vivendo hoje. Mas aquela situação foi algo que me deixou muito arrasada por um bom tempo. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Eu tinha um namorado que a gente dividia tudo, até a gasolina, mas ele pagava absolutamente todas as coisas pra melhor amiga dele. A viagem, tudo, gasolina, a gente dividia. E quando eu não tinha, eu não saía, tá? Porque ele não deixava eu ir. Ele só queria ir pra camarote, me apertava todinha pra poder acompanhar ele. E ele ia lá e pagava pra melhor amiga dele. Chegava lá, ele só pagava bebida pra ela. Eu pagava minha bebida, eu ficava com a minha comanda. Ele nunca pagou nada pra mim. Até que aconteceu a gota d'água. Eu tinha combinado com ele da gente ir pro cinema assistir um filme que eu gostava muito e ele também. E a gente tinha combinado de ir no próximo sábado. Quando foi numa terça-feira que eu tava de tarde, né, no meu trabalho, era a folga dele, sempre era domingo e terça. A amiga dele posta e me oculta um stories bem assim. Ter amigo rico é outra coisa. Em plena terça-feira à tarde, assistindo tal filme com fulano. Ela tinha me ocultado, mas eu tinha fake. Parte 2. E eu tinha um namorado que a gente dividia tudo, inclusive a gasolina, mas ele pagava tudo pra melhor amiga dele. Saí do trabalho, coloquei a cabeça no lugar, durante o trabalho chorei. Porque, assim, era uma pessoa que a gente já tava junto há muito tempo, que eu não queria que acabasse, queríamos construir uma família, tínhamos objetivos muito parecidos. Porém, essa relação dele com essa menina me incomodava muito. Isso dele sempre querer dividir com tudo, muito, sabe, muito certo comigo. Ele não podia pagar nada pra mim, tipo, nada. Ele não me dava um presente, ele não me dava nada. E aniversário dessa menina, ele levou ela pra viajar, tipo. Mas aí, quando eu saí do trabalho, eu já mandei uma mensagem pra ele, falando que a gente precisava conversar. Ele falou que ia passar lá na minha casa. E aí, quando ele chegou lá, eu falei pra ele, olha, eu sei que você saiu com ela. E ele negando, entendeu? Ele negando, dizendo que não, que era mentira, que as pessoas estavam inventando. E aí eu fui curta e grossa. Eu falei, olha, eu não quero mais ter um relacionamento com você, eu não quero mais namorar. Falei tudo isso que eu já falei pra vocês, né, que me incomodava. Aí ele, mas você nunca me falou, como é que eu poderia saber que isso incomodava você? E você trabalha, não tem nada que ficar tudo nas minhas costas, não. Ela ficou insistindo pra gente voltar, dizendo que ele ia mudar, que ele ia melhorar. Nunca ia aceitar mais viver aquela situação, sabe? E eu sabia que aquilo não ia mudar. 3, 4 meses, assim, depois que ele parou de me atazanar, queria voltar, não sei o quê, ele assumiu um relacionamento com a amiga dele. A Best, melhor amiga. Mas ela tá certa, gente. Ela soube fazer as coisas que não soube fui eu. E a minha sogra que queria competir comigo a atenção do meu macho, filho dela. Primeiro que quando ele me levou lá pra conhecer ela, ela saiu de casa porque não queria me conhecer. Só isso. Quando chega de noite, quem chega lá? A mãe dele. A gente ia sair pra jantar, eu e ele. Quando eu tava me arrumando, pedi o desodorante da irmã dele, que eu tinha esquecido. A mãe dele, que tinha chegado, falou assim, ixi, que menina nojenta, não tem nem desodorante. Eu jurando que ela tinha falado brincando, né? Mas não, gente, ela falou sério mesmo. Aí ele, mãe, pare com isso. Fala isso não, pare com isso. Não, né? Porque eu acho assim, que se você vem pra casa do seu namorado e não traz um desodorante, limpinha que você não é. Eu falei, oi, tudo bom? Prazer, Débora. Mas também fiquei assim, muito na minha, não falei muita coisa com ela. Quando ela viu que a gente ia sair, aí ela falou, a gente vai pra onde? Aí ele falou, não, eu vou sair com ela, né? Porque hoje a gente faz um mês de namoro. Você e essa sua mania de sair com suas namoradas e não levar sua mãe. Com essa tá fazendo um mês, a outra fez até 6. Todo mês tu faz aniversário de namoro, né? Só que com pessoas diferentes. Parte 2. E a minha sogra que queria competir a atenção do meu boy macho, quer dizer, meu boy, filho dela, comigo. Dependendo do título. Ela ficou falando e tal, que todo mês ele comemorava aniversário de namoro com uma menina diferente. Confesso a vocês que eu fiquei sentida, fiquei sim. Mas como ele já tinha me dito que a mulher era uma pessoa difícil, né, de se lidar, eu falei, bom, aí deve ser só mais um dos joguinhos dela. E de fato era. A gente passou 4 anos namorando antes de casar. Até hoje ela ainda me inferniza, sabe? Só que, tipo assim, como a gente não tem muito contato mais com ela, aí fica mais tranquilo de viver. Mas quando eu ia pra casa dela, era sempre um aperreio. Ela me tratava muito mal, dava os meus pais muito mal. E ficava se fazendo de vítima pro filho dela. Ela dizia que ele só arrumava uma mulher que não gostava, da mãe dele. Toda vez que a gente ia sair, viajar, fazer qualquer passeio, ela chorava, porque dizia que o filho dela não levava ela pra canto nenhum. Com 4 anos de relacionamento, eu engravidei. Meu pai sentou com a gente, perguntou se a gente queria casar. Eu disse que sim, pelo amor de Deus. Aí meu namorado também concordou, e aí a gente casou. Meu pai ajudou a gente com apartamento, com tudo. Minha família sempre tratou ele muito bem. A mãe dele, minha gente, que capirota, viu? Se você gosta de histórias reais e totalmente vergonha alheia, você vai adorar essa.
Eu nunca expus essa história pra quase ninguém. Eu acho que, sei lá, 3 pessoas da minha vida sabem dessa história de tão vergonha alheia que ela é. Tudo começou em 2012, quando eu tinha 11 anos e ia fazer 12 anos nesse ano. E eu comecei a namorar um menino na minha escola. Era aquele namoro que a gente dava só selinho e pasmem. Uma vez ele tentou me beijar e eu falei assim, que eu queria perder o BVL na hora certa, com a pessoa certa. Quem fala isso pra pessoa que tá namorando? Mas tudo bem, vamos pra história. Então comecei a namorar ele em 2012, 2013 eu ainda tava com ele. Mas assim, o relacionamento tava esfriando, ele já não era mais a mesma pessoa. As coisas estavam mudando, entendeu? Só que eu gostava ainda muito dele. Aí eu pensei, o que eu faço? Eu falo pra ele, chego pra ele pra conversar com ele? Não. Eu termino com ele, já que não tá mais legal? Também não. Eu bolo um plano pra chamar a atenção dele? Ah, esse com certeza sim! Na minha cabeça ia dar certo. As coisas não podiam acontecer do nada, então eu tinha que ambientar o contexto pra não ficar nada suspeito e parecer o mais real possível. Então o meu primeiro passo foi, eu vou pegar o meu iPod, eu vou fingir que esse iPod é o Rafael, um amigo meu. Porque o plano era esse, chamar a atenção do meu namorado fazendo ciúmes. Vou fingir que esse iPod é o Rafael e ele vai ficar mandando mensagem pro meu iPhone e eu vou responder como se fosse eu e a gente vai ficar conversando. Então, gente, fiz uma amizade aqui. Quando já fazia uma semana que eu tava conversando sozinha com um tal de Rafael, que era eu mesma, chegou a Páscoa. E eu falei, vou comprar um ovo de Páscoa e falar que um admirador secreto me mandou. Era 7 horas da manhã e eu cheguei na escola com um ovo de Páscoa, com um bilhetinho que eu mesma escrevi do admirador secreto. E eu mostrei pras minhas amigas pra ver se ele via eu falando do ovo de Páscoa que eu recebi do menino. E ele cagou. Eu levei o ovo de Páscoa, falei, ele deixou na minha portaria, eu já tava apressada pro colégio, eu fui pegar o ovo e trouxe. Não adiantou. Aí eu apelei pro terceiro passo, que é o pior, gente. Eu criei um Instagram pro Rafael Cutting. Até sobrenome eu criei. Eu fingi... Gente, eu tirei essas fotos minhas como se fosse o Rafael, que sou eu mesma, tirando foto enquanto eu tava comendo pipoca. E ele postou no Instagram dele. Isso é muito vergonhoso, porque eu queria tornar o negócio real. Elis não querendo dividir a pipoca. Lindo isso, hein? E eu ainda comentava, vou mostrar. Sim, kkkk. Só minha, meu filho, tá pensando o quê? Esse é o Instagram dele, mas não vai caber eu falar desse post. E ele também nem é tão relevante quanto esse. Esse é o melhor, gente. Olha as minhas caras, gente. Como se ele estivesse me pegando de surpresa e eu consegui fazer o post parecer mais real. Você disse fofoca? O conhecido do meu namorado tinha uma namorada há 7 anos que moravam juntos. Essa namorada tinha 3 filhos de um outro casamento que o cara morreu e ela ficou viúva. Esse conhecido do meu namorado decidiu fazer uma festa surpresa pra namorada dele e aproveitar o momento pra pedir a mão dela. Calma, pera. Alugou um salão enorme, convidou pai, mãe, tio, avô, sobrinho, convidou todo mundo. Quando a menina chegou no salão e viu aquela galera, pensou, putz, é meu aniversário, todo mundo veio aqui pra festa. Quando ela viu o namorado dela se ajoelhar e pedir a mão, ela falou, eita, lasco. O cara se ajoelhou, pegou a mão dela, falou, eu te amo, não sei o que, pipipi, popopó. Ela olhou no fundo do olho dele e falou assim, eu não posso casar com você. Ele pegou e falou, por quê? E ela pegou e respondeu, porque eu não vou perder o meu dinheiro. Nessa hora ele pegou e falou, que dinheiro? Como não tinha mais pra onde correr, ela pegou e falou, eu não posso casar com você porque eu recebo uma pensão do meu marido que morreu. Se eu casar de novo, eu perco a pensão. E ele olhou pra ela e falou assim, mas nossa, você não pode abrir mão do dinheiro pra casar comigo? Ela olhou pra ele e falou, ô gato, não, vou abrir mão não. O cara surtou na festa e disse que no dia seguinte ele ia na imobiliária da casa deles, que eles moravam de aluguel, quebrar o contrato e deixar ela. E aí que chega a melhor parte. A mulher dele, que já não tava nem aí pra mais nada, olhou pra ele e falou assim, então, sabe a casa que a gente mora, que é alugada e você paga o aluguel há quase 8 anos? A casa é minha, eu sou a dona da casa. Isso aqui é empresária. Calma que piora mais. Quando o cara descobriu tudo isso, ele ficou doidão da cabeça, pegou o carro e foi embora. E a mulher dele ainda mandou mensagem dizendo, oi, tudo bem? Como você vai sair da casa, tem a quebra do contrato. Você pode me pagar até o dia 30. Pior que a agiota.